Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 9, com o tema A conspiração de Amã contra os judeus. A leitura bíblica em classe está no livro de Esther, no capítulo 3, dos versículos 7 a 11 e no capítulo 4, dos versículos de 1 a 4. A palavra-chave é conspiração. E vamos abordar nesta lição o plano odioso de Amã, a tristeza de Mardoqueu, dos judeus e de Esther, o perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Na lição anterior, vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante de Amã. Nesta lição, estudaremos a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo de toda a história. Israel sobrevive pela providência divina. Na lição anterior, vimos a revolta de Amã em razão da resistência de Mardoqueu a se prostrar diante dele. Como vimos, os motivos que levaram à recusa de Mardoqueu estavam relacionados à sua fé, mas a ira de Amã transcendeu o impasse com Mardoqueu e atingiu toda a nação judaica. Desde então, a intenção do ambicioso Amã não era apenas punir a Mardoqueu, mas também destruir completamente o povo judeu espalhado por todo o Império Persa. Para tanto, Amã precisava de um argumento convincente para influenciar o rei a autorizar o extermínio. De forma ardilosa, Amã acusou os judeus de não cumprirem as leis medo-persas, pois haviam estabelecido suas próprias leis. Na sequência, o rei concorda e uma carta é publicada para o cumprimento da punição. Na Bíblia de Estudo Pentecostal, vemos o relato de que Amã, o primeiro-ministro da Pérsia, é o primeiro elemento político na Bíblia que maquinou uma conspiração sinistra para o extermínio de todos os judeus da sua esfera política. Tal conspiração genocida contra a raça judaica tem seu paralelo na conspiração de Antíoco Epifânio, no século II a.C., na conspiração de Hitler, na Europa do século XX, e no Anticristo no fim da presente era, o qual procurará destruir todos os judeus e cristãos de então. Note que o uso da violência para perseguir, ultrajar e causar dor aos judeus representa uma forma sistemática de antissemitismo que tomou forma ao longo dos anos. A perseguição de Amã se concretizou contra um povo que nada de mal havia feito, apenas exercia o direito de existência e preservavam a sua cultura e religiosidade. Como consequência, o luto se espalhou pelas províncias do Império Persa. Até o próprio Mardoqueu se vestiu de cinza e rasgou suas vestes como expressão de dor e tristeza. Àquela altura, somente a providência divina poderia livrar os judeus da destruição. Em nossos dias, não são poucos os que esbanjam ódio contra os cristãos e não suportam a ideia de que seja possível a existência de um Salvador humano divino. Os apóstolos experimentaram dessa perseguição. E é natural que todo cristão que busca guardar a fé e praticar os preceitos da palavra de Deus enfrentará perseguições. Quanto ao trato com o povo judeu nos dias de Esther e Mardoqueu, a trama foi desfeita e o Senhor livrou seu povo da destruição. Para tanto, foi necessário que estes servos se colocassem corajosamente à disposição de Deus para mostrar ao rei que uma grande injustiça estava prestes a prevalecer. De um modo, Deus conta com os Mardoqueus e aquelas que são como Esther nesta geração, para que o cetro da impiedade não prevaleça sobre a sorte dos justos. O antissemitismo não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto às posturas complacentes aos inimigos de Israel, como os grupos terroristas, ou ainda por meio de críticas sistemáticas aos atos de defesa israelenses, pintando o país como o vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando, arrependido, aceitar o Messias. Oremos pela paz de Jerusalém.
Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.